Em geografia, a gente vai trabalhar aí a página 32, tá bom, crianças? E nós vamos continuar falando sobre a desigualdade de renda no Brasil. Então, nós estamos estudando aí, né, já desde a semana retrasada, falando um pouquinho da desigualdade da renda no Brasil, onde poucos têm muito e muitos têm pouco, né? Então, hoje, o que a gente vai ver? A gente vai analisar este gráfico, tá? Que vai falar aí, ó, sobre a distribuição de renda do ano de 2015, tá? Então, aqui nós temos uma legenda explicando. A gente vai fazer a leitura desse texto que é pequeno e aí depois vocês vão responder para mim a questão 5, A, B e C, tá bom? Então, ó, a sociedade brasileira é marcada por grande desigualdade de renda, como nós já falamos aí nas aulas anteriores. Mas existem lugares em que essa desigualdade é maior do que em outros. Então, como que eles fazem para medir aí essa desigualdade, né? Eles usam esse índice aqui que é chamado Gini. O que é o Gini, ó? O índice de Gini é uma medida que vai de 0 a 1. Quanto mais próximo do zero é o valor desse índice, menor é a desigualdade. Ou seja, se o número estiver próximo do zero, a desigualdade é pequena entre as rendas, tá? E quanto mais próximo de 1 é o valor, maior é a desigualdade da renda. Quando tiver os números mais próximos de chegarem a 1, é sinal que nesse lugar a desigualdade de renda é um pouco maior, tá? E aqui, ó, nós temos um mapa, né, que mostra a distribuição de renda no Brasil por meio do índice de Gini. Então, aqui é referente a 2015. Observem aqui, ó, que nós temos a nossa legenda e nós temos as cores, tá? Então, essas cores vão mostrar aonde a desigualdade é maior, ó. Essas cores mais claras, pode ver que os números são menores, então estão mais próximos do zero. Então, é sinal que nesses lugares aqui, ó, por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Rondônia, o Ceará e o Amapá, e aqui também Alagoas, ó. O índice da desigualdade de renda é um pouco menor, tá? E aí depois vai ficando um pouquinho mais escuro, até chegar numa cor bem forte aqui, ó. Que a gente pode ver que é o Maranhão, Pernambuco, que são esses dois lugares, né? E apesar que aqui também, né, é um nível a menos, mas também quanto mais vai chegando perto do número 1, aqui, ó, nós estamos no sistema decimal, entre vírgulas, tá? Então, isso aqui é de 0 a 1, por isso que está aqui. A cor mais clara é onde a desigualdade é menor e a cor vai mais escura, conforme vai aumentando aqui, é onde a desigualdade da renda é maior, tá? Então, vocês precisam observar o mapa e aí vocês vão responder para mim a questão 5, A, B e C, tá bom? Depois na página 33, a gente voltando aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre as desigualdades entre negros e brancos no Brasil. Então, ó, você estudou que a desigualdade na distribuição de renda gera desigualdade social, né? Então, é aquilo que eu já falei. Uma pequena parte da população tem um poder aquisitivo maior, enquanto a maioria sobrevive, né? É difícil conseguir viver de forma digna, passam muita dificuldade, né? Isso é a desigualdade social, tá bom? No entanto, ao avaliar as condições de vida da população, percebemos que as desigualdades sociais são mais profundas entre a parcela da população que se autodeclara de cor ou raça preta ou parda. Né? O que é a raça preta, que são os negros, e a parda, né, são aqueles que são os morenos, os mulatos, né? Demonstrando uma sociedade marcada ainda por desigualdades raciais. A origem disso tem relação com a própria formação da sociedade brasileira, né? Então, só para a gente relembrar aí um pouquinho. Quando os escravos receberam a liberdade, o que aconteceu? Eles passaram tantos anos sendo escravos,
sofrendo na mão de pessoas brancas, que quando eles conseguiram a tão sonhada liberdade, foi muito difícil começar uma nova vida, né? Então, eles não tinham empregos, as pessoas não davam credibilidade e nem confiança a uma pessoa que tinha a pele preta ou parda. Quando tinha parda, é porque tinha tido um relacionamento com uma pessoa branca, né? Então acontecia muito isso. Os donos dos escravos muitas vezes violentavam as escravas, né? E nisso geravam filhos, tá bom? Então eles começaram a criar as primeiras favelas no Brasil. Por isso que até hoje ainda há essa diferença, há o racismo, né? E tem muita diferença entre brancos e negros. Por isso que em alguns lugares agora existem os sistemas de cotas, né? Para entrar na universidade, para você prestar um concurso público, porque a sociedade acredita que os negros foram prejudicados ao longo da história. Durante o período colonial, entre os séculos 16 e 19, as terras eram controladas pelos grandes fazendeiros, que também detinham o poder político e econômico. Já a força de trabalho era composta em sua maioria de africanos trazidos como escravos para as terras brasileiras, como eu acabei de falar, né? Eles foram escravos por muitos anos. Após o fim da escravidão, em 1888, não houve uma política que garantisse aos escravos libertos e seus descendentes acesso à moradia e à propriedade da terra, à educação, entre outros bens e serviços necessários ao desenvolvimento humano. Ou seja, não se garantiram as condições mínimas para que essas pessoas pudessem viver de forma digna. Foi como eu falei. Eles conquistaram a tão sonhada liberdade, mas eles não tiveram direito a nada. Então, muitos passaram a viver nas ruas como mendigos, outros foram para o mundo do crime, começaram a roubar, e aí foram surgindo as primeiras favelas, os aglomerados de casas, né, barracos, para que essas pessoas pudessem ter uma vida, né? O gráfico abaixo mostra que os negros ainda são maioria entre os mais pobres da população brasileira, tá? Então, ó, vamos observar aí o nosso gráfico e olha só a nossa legenda. O verde claro são negros e o verde escuro são brancos, tá? O que é aqui, ó? 10% mais pobres, né? Então, veja a diferença, ó. Dos pobres, a grande maioria é negro, ó. Tá vendo? Então, dos pobres, a maioria é negro. E dos ricos, a maioria são brancos, ó. A minoria são negros, tá? Existem algumas pessoas negras que sim, são muito bem-sucedidas, que estudaram, que têm bons empregos, que têm boa família, que têm boa vida, né? Mas é uma diferença muito grande, olha, entre negros pobres e negros ricos, tá bom? Então, depois que vocês observarem aí este gráfico, vocês vão responder a questão 6 para mim, tá bom? Aí vocês vão responder A e B.